Então, ela é uma aula em que vamos tratar um pouco dos fundamentos da filosofia. Vamos falar sobre lógica, o nascimento da lógica. Lembrando, essa aula está sendo transmitida simultaneamente para o Instagram e para vocês aqui. Por que eu transmito no Instagram? Porque alguns colegas de vocês têm dificuldades com o Google Meet. E aí eu gravo pelo Instagram e ao mesmo tempo salvo para publicar também no YouTube. Então essa aula de hoje vai ser a que estarei gravando para publicar no YouTube, principalmente para os alunos que não conseguem acompanhar em tempo real. Então, aula de filosofia, a lógica, o nascimento da lógica, ensino médio, também para a segunda etapa B. Lembrando que essa semana estarei deixando um caderno resumo com conteúdos e um exercício avaliativo que servirá para avaliação da primeira unidade. Eu vou deixar no colégio e ao mesmo tempo vou publicar esse material nos grupos para que vocês leiam, se apropriem e que respondam ao mesmo tempo. Tá certo? Espero que o pessoal comece a participar da aula, né? Para que a gente possa interagir um pouco mais. Oi, Nayane, boa noite. Boa noite. Isso. Pessoal do Instagram, nós estamos aqui no ensino remoto, aula online ao vivo, mas que vai ficar gravado no Instagram e vai ficar gravado também no canal do YouTube. Essa semana deixarei um caderno com as atividades, com um roteiro de estudo e com um exercício avaliativo que vai contar como frequência e vai contar também como avaliação. Nós teremos outro encontro na quarta-feira, outro encontro virtual na quarta-feira. E teremos também plantão para tirar dúvidas na sexta-feira, nesse mesmo horário, a partir das 8h20 ou das 20h20, na noite da próxima sexta-feira. Tá certo? Abram aí, vocês já conseguiram pegar o livro de filosofia no colégio? Abram aí na página 123. Ah, professor, por quê? Porque eu entendi que a gente estava fazendo as correções simultaneamente, mas que ao mesmo tempo havia a necessidade de aprofundar um pouco mais o assunto. Então, esse material que eu estou fazendo, tá certo, Priscila? Esse material que eu estou elaborando, boa noite, Angélica, é um material que vai compilar os assuntos, ou seja, juntar os assuntos das 3 turmas em um único material e todo mundo vai estudar a mesma coisa. Tá certo? Então, o capítulo é o capítulo 11, o nascimento da lógica. Eu escolhi esse assunto para trabalhar hoje. Então, o que é a lógica? A lógica é algo que a gente acha óbvio. É algo que a gente acha que é correto, que não tem dúvida. É algo que é inquestionável. Ah, mas isso é óbvio. Ah, isso é lógico. Quando a gente diz que é lógico, é porque nós temos conhecimento. É porque nós sabemos que aquela informação é a correta, nós sabemos que aquela informação é inquestionável. Então, e para que serve a lógica?
A lógica, praticamente, ela está no nosso dia a dia, em praticamente tudo que nós fazemos. Por que a lógica está em tudo que nós fazemos? Porque nós somos seres pensantes. Nós somos humanos racionais que possuem um pensamento estruturado. Então, por isso que a lógica, ela se apropria da análise, ela se apropria do estudo, do nosso pensamento. Então, se nós somos humanos, somos racionais, então, se há uma racionalidade no nosso pensamento, a lógica, ela vai ser resultado da estruturação, vai ser resultado da organização do nosso próprio pensamento. A lógica, se não fosse o estudo da lógica, se não fosse, digamos assim, a defesa da razoabilidade ou da comprovação das coisas, nós não estaríamos no grau de avanço científico que nós temos hoje. Porque existem pensamentos que não são estudados pela lógica. Por exemplo, a fé. Qual a lógica da fé? A fé é a manifestação do poder sobrenatural, de algo que está na metafísica, em algo que nós não sabemos, que nós sabemos pela fé que existe, mas que as evidências são poucas para comprovar a existência de seres divinos. Então, isso, de uma certa forma, a fé, a lógica, a razão, ela vem questionar. E este o grande embate entre a ciência e a religião. Professor, mas cite aí outro exemplo da lógica. Vamos citar agora. Quando uma pessoa está dirigindo, ela não pode dirigir após ter consumido o álcool. Isso é óbvio. Opa, se é óbvio, é lógico, porque todos nós sabemos que o álcool, ele altera o pensamento, altera os reflexos do condutor e os riscos de ser provocado um acidente é muito grande. Então, qual a lógica nisso aí? A lógica é que as autoridades de trânsito aprovaram uma lei proibindo que condutores dirigissem veículos automotores após terem consumido o álcool. Então isso é uma lógica. E é algo inquestionável. Se você está embriagado, você não pode dirigir um veículo. Então, esse é um exemplo da lógica. Uma outra situação que podemos dizer sobre a lógica são os médicos. Os médicos, quando eles vão examinar um paciente, eles pedem uma série de exames, uma bateria de diferentes exames. Isso para quê? Para que eles possam formular um diagnóstico, ou seja, para que eles possam identificar com certeza qual seja a síndrome, qual seja a doença, qual seja o problema de saúde do seu paciente. Então, a lógica também é utilizada pelos médicos. Professor, outro exemplo, os advogados, quando eles vão defender uma tese, quando eles vão defender algo de interesse do seu cliente. Os advogados, eles desenvolvem uma linha de raciocínio e essa linha de raciocínio vai ser o que ele vai seguir do começo até o final dessa defesa. Ele está seguindo uma sequência lógica. Então, na questão da linguística, na questão da argumentação, a lógica também é utilizada, a lógica também é algo que é muito útil também para os advogados. Então, como eu falei, a lógica é algo que está presente no nosso dia a dia. Os aparelhos digitais, os computadores, os celulares,
todos esses aparelhos, eles possuem, eles são estruturados, são programados a partir de uma lógica, da chamada lógica matemática. Então, também dizemos que a lógica, ela, além de estar presente na linguística, na argumentação, a lógica também ela está presente na matemática. Isso nós veremos lá na frente, a chamada lógica matemática. E quem desenvolve a lógica, quem desenvolve o pensamento lógico, será uma pessoa que não terá grandes dificuldades para decidir, para tomar uma decisão, porque, de uma certa forma, as suas decisões vão ser tomadas fundamentadas na razão, na certeza, em algo que tem fundamento, que tem coerência. Por exemplo, quando a gente vai escrever um texto, quando a gente vai elaborar um artigo científico, ou quando um jornalista vai escrever algo, alguma matéria, ele precisa ter coerência, ele precisa escrever um texto que tenha coesão e coerência. Assim nós também precisamos escrever algo que tenha coesão e coerência. Ou seja, precisamos escrever algo que, de uma certa forma, quando o receptor da nossa mensagem fizer a leitura, entenda o nosso pensamento, entenda a nossa mensagem. Então, quando a gente escreve um texto, nós estamos também utilizando a lógica. E essa lógica, ela vai se manifestar através da argumentação, da coesão e da coerência, da inferência. O que é inferência? É colocar um sentido dentro daquilo que a gente está argumentando. Então, nós não podemos escrever qualquer coisa, porque a gente tem que tomar o cuidado de escrever. Professor, eu consegui entrar só agora na aula, porque eu coloquei recarga, porque minha internet, meu Wi-Fi não estava prestando, não. Pronto, mas se você quiser, Mariana, eu estou no Instagram também. Ela é Ronaldo _UMB. Então, Nino Fortunato, é uma satisfação tê-lo aqui na nossa live e aula de filosofia, ensino médio, e sendo que o tema é lógica. Sim, Aristóteles, ele que foi o primeiro a estudar sobre a lógica, os fundamentos da lógica, que eu vou chegar lá. Ou seja, Aristóteles, ele definiu três pressupostos, na Grécia Antiga, Aristóteles, na filosofia clássica. Ele definiu, digamos assim, 3 pressupostos para o entendimento sobre a lógica. Ou seja, mais uma vez, só relembrando, lógico é o sinônimo de razoável. Lógico é sinônimo também de evidente, algo que é evidente. Então, gente, a lógica trata da organização do pensamento correto. A lógica serve para verificar a adequada aplicação do pensamento. Por exemplo, uma pessoa doida, uma pessoa que tem deficiência mental, de uma certa forma, ela não consegue aplicar de maneira coerente, de maneira correta, de maneira bem estruturada o seu pensamento. Mas a lógica, ela estuda, ela vai observar a aplicabilidade razoável, de uso racional do nosso próprio pensamento. Voltando, porque nós somos sujeitos pensantes e nós vivemos em razão da função. Porém, como eu falei, nós somos capazes de fazer pensamentos que não são, de uma certa forma, razoáveis, que não estão na razão. Quando a gente tem fantasias, quando a gente está, de uma certa forma, apaixonado e começa a fazer coisas que a lógica não permite, mas que o amor permite. Então, de uma certa forma, isso é ilógico. E quando também a gente pensa situações
dentro do nosso imaginário situações que não estão fundamentadas na ética, que não estão fundamentadas no moral ou na moral. Então a função da lógica é buscar estudar o trabalho do raciocínio de forma correta ou na sua verdade. Então, por exemplo, como é que se aplica a lógica através do fundamento matemático? A lógica, através do fundamento matemático, ela vai se aplicar, vamos supor, um piloto de avião. O piloto de avião, ele vai abastecer o seu piloto, ele precisa sair de Aracaju e chegar até São Paulo. Então, ele não vai colocar o combustível o combustível suficiente para chegar até Salvador. De maneira alguma, o avião vai cair. Vai dar uma pane e vai cair. Ou ele vai ter que fazer um pouso forçado. Como foi o caso daquele trágico acidente com os jogadores da Chapecoense que iam disputar uma partida de futebol, se não me engano, na Colômbia. O piloto não abasteceu o suficiente para completar a viagem. O avião acabou caindo e, infelizmente, aquela tragédia com praticamente toda a equipe de futebol da Chapecoense e alguns jornalistas e outros profissionais do esporte. Então, esse piloto ele fez uma coisa que não tinha lógica. Ele calculou errado, ele não teve, de uma certa forma, apego à ética. Ele não teve apego aos princípios fundamentais da lógica, que é a razão. Não tem razão alguma você ter que fazer uma viagem para São Paulo e colocar combustível suficiente para chegar até Salvador. Então, isso não tem lógica alguma e não teve, de uma certa forma, nenhuma preocupação com a ética e nem com a vida daqueles passageiros. Então, gente, o professor, por exemplo, eu estou utilizando a lógica. Como? Na minha argumentação, na forma como eu estou tentando passar o conteúdo, eu estou estruturando o meu pensamento da melhor maneira possível para que vocês possam entender onde eu quero chegar. Então, eu estou utilizando a lógica na minha argumentação para que vocês possam entender, para que vocês consigam aprimorar o conhecimento, o conceito que vocês têm sobre a lógica. Então, a lógica ela está presente em tudo, em nossas vidas como um todo. E principalmente quem pratica a lógica, por exemplo, pessoas que jogam xadrez, pessoas que jogam dominó, pessoas que praticam esporte ou alguma atividade que exige o raciocínio lógico. São pessoas que vão, de uma certa forma, estar com a sua mente sempre aprimorada, com seu pensamento rápido, e vão ser pessoas que vão conseguir desenvolver as atividades com maior facilidade, porque elas estão para conseguir aquele movimento na sua partida, no seu jogo, na sua jogada. Essas pessoas elas estão utilizando o pensamento, um pensamento estruturado, um pensamento razoável a partir da lógica. Então, gente, a lógica está ligada à palavra grega logos, que é a capacidade de pensar, de raciocinar. Ela está fundamentada na razão, na palavra e no discurso. A lógica é um estuda os modos de raciocinar, o dedutivo, indutivo, argumentativo, bem como os recursos linguísticos, tais como a inferência e o argumento, como eu falei.
A lógica, ela se preocupa com a maneira de raciocinar. O meu pensamento deve seguir uma sequência de raciocínio, um encadeamento de fatos. Então, a lógica, ela vai definir se aquilo que a gente está fazendo ou não tem sentido. Aliás, se aquilo que a gente está fazendo tem sentido ou não. Tá certo? Então essa é uma das preocupações da lógica. E quem tratou de estudar a lógica? Quem tratou de estudar a lógica foram os gregos na filosofia antiga, na chamada filosofia clássica. Primeiro foi Sócrates. Quem é Sócrates? O pai da filosofia, que não escreveu nada, mas que tinha Platão, que era o seu fiel discípulo, que praticamente escreveu tudo. Então, tanto Sócrates como Platão começaram a pensar sobre a lógica, mas foi Aristóteles, um filósofo que foi discípulo de Platão, que viveu entre 350 e 380 a.C., ainda na Idade Antiga, que começou a aprofundar os pensamentos sobre a lógica. E por que tanto nós falamos sobre a lógica? Porque a lógica é quem vai estruturar o nosso pensamento. No século XIX existia um filósofo inglês chamado Francis Bacon, que ele definiu da seguinte forma: se penso, logo existo. Ou seja, quando eu penso, eu desenvolvo uma razão, uma lógica, um entendimento. E à medida que a gente pensa, aliás, a gente vai adquirindo poder, tá certo? Então vamos lá para a lógica aristotélica. Ele lança inicialmente, para a gente entender o que é a lógica, três sentidos para a lógica. Todo homem é mortal. Primeira sentença. Segunda sentença. Sócrates é homem. E terceira sentença, que é a conclusão. Logo, Sócrates é mortal. Então, todo homem é mortal. Sentença 1. Isso é uma afirmação. 2. Sócrates é homem. É uma outra afirmação. Logo, Sócrates é mortal. Então, nós concluímos que Sócrates, por ser homem, ele é mortal, porque todo homem é mortal. Então, isso é lógico. Isso é óbvio. Se nós somos humanos, nós somos mortais. Então, se eu sou um homem, se você é uma mulher, então nós somos mortais. Então, isso é algo inquestionável. Só que Sócrates aprofunda um pouquinho mais esse sentido. Como é que ele aprofunda mais um pouquinho esse sentido? Através dos seus princípios fundamentais. Isso é a introdução. Quando eu digo todo ser humano, quando Sócrates, disse todo ser humano é mortal, isso é algo inquestionável. Então, esse é o princípio da identidade. É a mesma coisa de A é A. A não pode ser B. A é A. Então, como 2 mais 2 são 4. Se eu disser que 2 mais 2 são 5, algo está errado. A gente não vai, de uma certa forma, acreditar nisso. Então, essa definição correta, essa conclusão que podemos ter com segurança,
ela nos indica o primeiro princípio dos fundamentos da lógica, o princípio da identidade. O outro princípio é o princípio da não contradição, e isso dentro da chamada lógica aristotélica, de Aristóteles, que foi o filósofo que mais aprofundou os conceitos sobre a lógica ainda na Grécia Antiga. O princípio da não contradição. E o que é o princípio da não contradição? É impossível que A não seja A e ao mesmo tempo esse A seja B. Vamos supor, essa parede que está ao meu fundo, ela é branca. Então isso é óbvio. Já identificamos que a parede é branca. É impossível que essa parede seja verde. É impossível. Por quê? Porque ela é branca. Então esse é o princípio da não contradição. Nós não podemos afirmar que essa parede é amarela, porque ela é branca. Então isso é óbvio. E o princípio do terceiro excluído. Ou seja, ela é branca e pronto. Ela é uma parede branca, pronto, ponto final. Não existe esse negócio de é ou não é, não tem dúvida. É uma parede branca. Então é o princípio do terceiro excluído. Então essa fórmula simplesinha, ela vai ser utilizada em praticamente tudo que a gente fizer no nosso dia a dia, da lógica. Ah, você veio para a minha casa pedalando de bicicleta? Sim, é óbvio. Eu vim pedalando de bicicleta. Você queria que eu viesse o quê? Montado a jegue? Né? Então, não. A lógica é que eu vim montado a bicicleta. Eu não vim de jegue, nem vim voando. Né? Então, esses princípios esses princípios fundamentais são, digamos assim, o que estrutura a lógica. Tá certo? Vamos lá. E tem alguém aí, Mariana, fecha aí por favor o microfone. Obrigado, minha filha. Então, por exemplo, quando todos vocês forem fazer uma faculdade, por exemplo, vocês vão cursar uma disciplina chamada metodologia científica. Essa disciplina metodologia científica é o que vai nos introduzir, o que vai nos colocar em contato com o chamado pensamento científico. E o pensamento científico é baseado na lógica, é baseado na razão. O pensamento científico, ele não é baseado na incerteza, ele não é baseado na dúvida. Ou seja, quando vocês estiverem concluindo a faculdade de vocês, vocês vão ser obrigados a fazer um trabalho de conclusão de curso, que é uma pesquisa sobre determinado assunto dentro daquilo que vocês estão estudando. Então vocês não vão escrever qualquer coisa, vocês vão escrever, pesquisar, provar, citar referências, outros estudiosos que já estudaram sobre aquele tema que vocês estão escrevendo, para comprovar que aquilo que você está falando tem fundamento, para comprovar que você não está inventando, mas que aquilo que você está falando é resultado de uma pesquisa científica. E do início do trabalho de conclusão do curso, do chamado TCC, até o final, vocês vão ter que manter uma lógica, começo, meio e fim. O que vocês disserem no início vai ter que ser comprovado lá no final, na conclusão. Então, isso é uma lógica. E a metodologia científica é a disciplina que nos coloca na chamada lógica, na chamada razão, no chamado pensamento científico, e vai nos afastar do pensamento do senso comum. E o que é o pensamento do senso comum? É o pensamento baseado no achismo, nas crenças, na fé,
que acredita no poder da metafísica, no poder sobrenatural da fé, por exemplo. Então as coisas não são assim. Porque se fosse assim, por exemplo, essa vacina que nós todos teremos de tomar para se proteger do coronavírus, essa vacina ela seria aprovada com um mês. Mas a ciência ela exige o quê? Comprovação. Ela exige provas. Ela exige testagem. Então não adianta vender um produto, uma vacina que não tenha segurança científica, que não tenha validade, porque ela deve ser resultado de um processo de investigação, ela deve ser resultado de um método, estruturado, comprovado, que testou e que diz e que resulta em uma vacina segura para ser aplicada na população. Então, a lógica ela serve para dizer que aquela medicação, aquela injeção, aquela vacina que estamos tomando, ela é segura. Então, no nosso cotidiano, tudo que nós fazemos deve ser fundamentado na lógica, a maioria das coisas deve ser fundamentado na coerência, na coesão, e no sentido de que não haja contradição. O que é contradição? Algo que vem colocar em dúvida aquilo que nós fizemos, aquilo que estamos afirmando. Então é necessário que o conhecimento seja suficiente. É necessário que aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente esteja querendo comprovar, de uma certa forma tenha segurança. De repente vocês moram com seus pais e precisam fazer uma viagem, mas seus pais são inseguros, não gostam que vocês façam uma viagem sozinho ou sozinha, e aí você precisa fazer aquela viagem. Então você vai argumentar, você vai defender com veemência e justificar o porquê da necessidade de fazer aquela viagem, vai expor os motivos, vai dizer que é tudo seguro, que você não vai demorar, quando chegar no local você vai avisar. Então isso é uma lógica. A lógica utilizada, a gente utiliza a lógica também na defesa para fundamentar, aliás, ou para fortalecer os nossos argumentos. Nós utilizamos a lógica também para comprovar a necessidade, também para comprovar que aquilo que nós estamos fazendo é seguro, aquilo que nós estamos falando é algo concreto, é algo de confiança. Então, gente, a lógica ela não se apropria de incertezas, elas não se apropriam de dúvida. A lógica, ela se apropria da razão, da certeza, e ela se apropria do pensamento estruturado. Tá certo, gente? Na próxima quarta-feira, vamos concluir esse assunto, e também na quarta-feira eu vou passar a atividade para vocês. E também na quarta-feira todos nós já estaremos com o caderno para a EJA, e esse caderno vai servir também para as outras turmas. Quem quiser pegar esse cadernozinho pode pegar lá na escola, ou eu vou colocar no grupo de vocês com o resumo desses assuntos e com um exercício que vai valer a avaliação da primeira unidade, e que também vai valer a frequência. Tá certo, gente? Se vocês tiverem dúvida, entre no meu privado que eu vou responder. Tá certo? Vocês entenderam o assunto? Oi. O pouco que eu entrei deu para entender, sim.
Deu para entender, né? Na semana passada, retrasada no caso, o senhor passou alguma atividade? Não, não, não. Filosofia? Vou passar essa semana a Então, atividade. então eu tô certa, ok. Tá certo? Então, lembrando, teremos um encontro na próxima quarta-feira à noite e teremos plantão também na sexta-feira à noite. E eu vou passar um caderno, um resumo com os assuntos, com os conteúdos que vamos estudar para a primeira unidade. Vai contar como nota e vai contar também com frequência. Então, todos vocês terão acesso a esse material tanto fisicamente, indo pegar no colégio, ou virtualmente, que eu vou colocar, porque eu vou colocar no grupo. Tá certo? Vamos acabar a aula, porque é 8h50. Eu acho que vocês têm outra aula hoje ainda, né? Tchau, tchau. Não. Até próxima quarta-feira. Viu? Qualquer dúvida, entre no meu privado. Essa aula vai ficar gravada no Instagram e vai ficar gravada no YouTube. Tchau, tchau. Tchau, gente do Instagram. Satisfação. Ok. Ok. Tchau.